Está começando mais um Ciclabs Cast, o podcast oficial da Ciclabs. Salve, salve, meu querido, minha querida, estamos de volta, sejam todos e todas muito bem-vindos e chegou mais um podcast aqui do nosso Ciclabs Cast, com apoio e patrocínio do Cicobi Crédito Capital. A gente aqui que ajuda a dar um gás, ajuda a acelerar esse nosso projeto, essa nossa grande aceleradora aqui, que é a Ciclabs. E hoje nós estamos aqui com um dos nossos residentes aqui, que é o Rafael Lucas Matias, né? E por que com o residente a gente está gravando aqui online, não estamos usando o nosso estúdio, né? Já vocês vão saber, mas vou deixar aqui o Rafa aqui. Rafa, vou ter chamado de Rafa já aqui, já, hein? Vou pedir para que você dê um oi aí, se apresente para a galera também. Conte para nós aí quem que é o Rafael Matias aí. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Então, primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando com o Vini, falando com vocês. A Ciclabs é a nossa casa, mesmo que agora um pouquinho distante, mas é sempre uma honra estar aqui com vocês. Eu sou o Rafa, conhecido como Rafael Lucas Matias, e eu participo desse sistema há um bom tempo já. Eu conheci o ecossistema do Oeste lá no Rural ainda, o primeiro hackathon dele. Então, eu participei também do Startup Garage, pela Palio, o primeiro que teve também no Paraná, lá em 2017, 2018. Então, tem uma caminhadinha aí, rumo de projetos, de erros e acertos, e é isso que a gente quer compartilhar com vocês hoje. Que maravilha, que maravilha. Então vejo assim que o Rafa é um cara aí que já está no ecossistema, já está envolvido nas Ciclabs, inclusive quem passa lá pela Ciclabs, eu mostro um dos troféus ali mais antigo nosso lá, tá com o teu nome lá, Rafael Matias, lá do primeiro lugar do Hackathon, lá em 2017, isso, né? O Hackathon foi 19. 2019, isso aí. Rafa, mas eu queria assim que você contasse um pouquinho, né, dessa tua trajetória, até por que nós estamos assim gravando esse podcast online, né? Porque aonde que o Rafael está aí do outro lado aí da telinha aí? Então vamos lá. Hoje eu toco a empresa da família, que é uma fábrica de roupas no sul de Minas, em Monticello. Dá mais ou menos aí uns 950 quilômetros de Cascavel. E eu divido a minha rotina entre Cascavel e Monticello. Então fica um pouco aqui, fica um pouco aí. E por conta dessas diferenças de agenda, né, decidimos fazer online para poder entregar esse conteúdo logo, porque eu já estava ansioso para gravar e contar um pouquinho do que a gente está fazendo. Aqui em Monticello tem uma fábrica de roupa de bebê, então nós temos especialistas em saída da maternidade, voltado com pedidos para e-commerce. Então a nossa linha de produção é toda para a Shopee, Mercado Livre, a Amazon, Shein, e nós, que a gente veio falar hoje é a Propatec, que é a empresa que estamos incubados no Ciclabs, e nasceu de um projeto da faculdade, e foi meu TCC da faculdade, na FAG, lá em 2017, 18, 17 e 18, foi o primeiro programa de startup cara junto do Sebrae. Então, eu tinha uma ideia de negócio ali, e a gente acabou desenvolvendo o TCC junto com várias, e aí começou essa ideia, começou esse projeto. Nós estamos incubados e hoje vamos fazer um lançamento daqui a uns dias. Perfeito. Então, e aí, Rafa, para que o pessoal que está nos acompanhando aqui possa entender um pouquinho mais aí, né? O que é a Propatec? O nome já, assim, acaba trazendo, remetendo um pouquinho o que pode ser a solução de vocês, né? Mas, de fato, o que é a Propatec? A Propatec é propaganda com tecnologia. Então, nós trazemos uma tecnologia para ajudar, facilitar, mediar a contratação de mídia física. Então, pegamos algo hoje que é totalmente analógico, que é feito por telefone, que por WhatsApp ali, manda um Media Kit, um catálogo, e de certa forma demorado, difícil de fazer a compra. A Propatec traz uma facilidade de compra, ainda traz uma inteligência de geomarketing para falar
um filtro de público-alvo para onde aquele público está circulando para poder oferecer um ponto mais assertivo, e tudo isso de forma online, né? Então a pessoa pode entrar, comprar, fazer toda a transação, ver se está tudo certo, até a parte do check-in e check-out dentro da plataforma. E isso foi desenvolvido ao longo de um tempão, né? Então nós estamos aí já de desenvolvimento, entrando no segundo ano de codificação, de análise de dados, para poder trazer isso de um jeito funcional, intuitivo. E vamos lançar agora, para o lançamento está marcado ali para o final de setembro. Então nós vamos fazer uma campanha aí e mostrar se realmente a mídia física ainda tem valia, se realmente isso ajuda no dia a dia das empresas, porque tem muito isso hoje, né? O pessoal fica muito, mas será que mídia física vende? Às vezes a pessoa não sabe nem quanto custa, não sabe se o painel na rua dela, no bairro dela está disponível para isso, mas a gente diz que a mídia física é algo que é imbloqueável, né? Então, no mundo aí hoje de tantos bloqueios recentemente, de algoritmos, de entrega, não entrega, às vezes a pessoa ali está no seu bairro e você não consegue ver alguma coisa porque o algoritmo não te entrega, e a mídia física não tem como, ela é imbloqueável, né? Você vai conseguir impactar. Se você tiver uma campanha criativa, se você entregar algo que marque a pessoa, você vai conseguir impactar ela de algum jeito. E assim, Rafa, o nosso olhar aqui dentro da SIC Labs, dentro do nosso podcast, é além de trazer as nossas startups, aqui também trazer muito conteúdo para o pessoal, né? E aí você falou sobre o tipo de mídia física, né? E logo existe também um tipo de mídia digital, né? Eu queria que você trouxesse, assim, um pouquinho o que é e quais são os tipos de mídia física, né, e de mídia digital também, para que o pessoal possa entender aonde que ele pode fazer esse investimento em propaganda no negócio. Hoje nós temos algumas opções de mídia física, dependendo com o perfil que você busca atingir. Então, antes de tudo, o que a pessoa precisa entender? Precisa entender qual que é a persona dele. Para quem você quer comunicar? Eu atendo quem? Quem é o meu público? Primeira coisa é saber com quem eu quero falar. Para aí eu escolher o meio que eu vou me comunicar com ele. Então, o meio de comunicação, ele tem que ser o mais assertivo possível, de acordo com o público que você busca acertar, atingir. Tendo em vista isso, vamos falar dos públicos-alvos presentes dentro da Propatec, por exemplo. Então, vamos fazer uma campanha para um posicionamento de marca. Uma campanha muito conhecida em Cascavel, de posicionamento de marca, e aí temos dois tipos de campanhas. Temos campanhas de promoção, que é aquilo que vai acontecer em determinada data, e temos campanhas de informação de marca, de branding, que é posicionamento de mercado. Dentro das campanhas de promoção, temos lá o Promoção do Dia das Mães, show do Jorge Mateus, tal data, campanha de Natal, que é uma comunicação específica, para uma data específica e tem que impactar aquele público. Um outro ponto é a campanha que a gente precisa posicionar a nossa empresa no mercado. Então, falamos já de duas coisas. Falamos do público que a gente quer atingir e, além desse público que a gente quer atingir, o intuito da nossa campanha. Qual o objetivo que nós queremos de acordo com aquele público. Então, não é só se comunicar, mas é saber onde você quer chegar. Dentro dessa meta que você traça, você vai entender se a sua campanha é mais de posicionamento ou é mais de promoção. Uma campanha de posicionamento, que foi um divisor de águas em Cascavel e todo mundo conhece, é a das paletas mexicanas. Então, todo mundo lembra desse case. E onde que as pessoas viram isso? Nos outdoor, nos bulldoor, nos totem. Então, a campanha de marketing físico trouxe uma curiosidade, que era só aquela caveira, não tinha informação nenhuma,
O pessoal foi atrás, pesquisou, gerou um engajamento digital de posicionamento da marca e houve um crescimento instantâneo. Então, de novo, qual era o intuito daquela marca? Aparecer grande em Cascavel, em todos os lugares. Qual era o público? O público ali, jovens, adolescentes ou até adultos ali até 40 anos, que tinham interesse em provar algo novo. São os entusiastas. Então, escolheu alguns pontos ali onde essas pessoas, onde esse público-alvo estava, e fez a campanha em cima disso. Claro que você precisa também ter um trabalho híbrido, digital, para poder conversar com esse público. Não adianta só o público, você impactar ele, mas e daí para frente? Então, o Augusto, que trabalha na rede outdoor, em Cascavel, fez um outdoor escrito: Anitta, preciso conversar com você. Um painel. Botou numa rua movimentada de Cascavel, se eu não me engano, perto de uma quadra de beach tênis, porque tinha um público legal ali, e um QR Code. E esse QR Code levava para um perfil do Instagram. Então, em relação assim de 2, 3 dias, sem mídia nenhuma, o perfil foi lá para mais de 2, 3 mil pessoas seguindo. Agora, 2, 3 mil pessoas seguindo que passaram ali. A curiosidade do pessoal. Então, quem quer falar, como assim esse cara quer falar que a Anitta fez outdoor? Será que a Anitta vai passar aqui? A gente não sabe. Ou o que será que está acontecendo nisso? E o pessoal é curioso. Então, você tem que despertar essa curiosidade para poder agregar esse público e trazer ele para dentro. Então, se vê muita gente falando assim, mas a mídia física, ela morreu, a mídia física já não existe mais, é muito caro, é muito... Mas é caro quanto? A maioria das pessoas não sabe. A maioria das agências de publicidade, hoje, são agências digitais. Ô, Rafa, até uma coisa assim, porque, veja, né, a gente tá aí com o Instagram bombando, o TikTok bombando, né, e tantas outras aí, mídias aí bombando, né, e você vem trazendo junto com a Propatec um olhar diferente, um olhar para a mídia física ainda, né, e eu vejo que tem muitas marcas que ainda fazem posicionamento de outdoor, por exemplo, né, tem marcas de roupas, sei lá, o Ghost, por exemplo, vira e mexe, eu vejo aí um outdoor deles, né, de bolsa, mochila, bolsa feminina e coisa e tal, vira e mexe tem um painel ali com a colagem ali, né? Então, eu acho que é muito nessa linha, né? De olhar para as empresas, muitas delas com posicionamento de marca mesmo, né? Eu acho que a mídia física ainda mais essas, assim, de alta repercussão, né? Que você coloca ali dentro de uma avenida, por exemplo, eu sei que tem uma ali da Ecocentauro, que sempre tem, ali em Cascavel, que sempre tem um painel deles ali, né? Sempre eles estão com alguma mídia ali. Então veja que isso traz um fortalecimento de marca, assim, dentro da região, né? E, Rafa, assim, entrando propriamente dito na solução de vocês, né? O que é? É um aplicativo? É uma plataforma? O que vocês estão trazendo aí enquanto proposta da Propatec? Para ser bem sucinto, a plataforma é exatamente como um Uber e um Airbnb. De um lado, nós conectamos os fornecedores de painéis, do outro lado, conectamos os clientes que demandam essa necessidade. Então, a plataforma ela faz essa comunicação entre os dois lados, desde o cadastro do ponto e a gestão desse ponto, até mostrar isso de um jeito mais intuitivo. Então, nós transformamos a experiência de compra para ser muito parecido com aquilo que a gente tem online hoje, como locar um apartamento, como fazer uma compra online. Então, nós criamos um jeito disso ser visualizado de uma forma diferente, para que isso crie familiaridade para as pessoas que estão acostumadas a comprar online. Então, vai ser muito parecido com tudo que você já compra. Só que isso não era assim até então. Até então, era uma lista lá com 200 pontos que você tinha que ir selecionando, entrar no Google, voltar, então se apresentava de outro jeito. Talvez seja por isso que a mídia foi tendo menos pessoas comprando sempre.
por causa da dificuldade de acesso a essa mídia. Então, um cara que mora lá no bairro, que tem o varejista, no caso, o varejista que tem um pequeno negócio, mas tem um outdoor dele lá no bairro, comprar, muitas vezes ele não sabe nem como chegar naquilo. Ele pesquisa lá no Google, ele é bombardeado por empresas fazendo marketing de painéis, e ele fala, e agora? Como é que eu faço? E com a Propatec, não. Com a Propatec, ele já consegue ver aquele ponto lá no bairro dele, quanto que custa, se tem aquela data que ele quer. E isso que eu ia trazer, porque é algo que vocês já vão também trazer esse agendamento já também incluso, né? Porque ali o cara já sabe, ó, por exemplo, aqui, por exemplo, né? Na avenida tal tem um outdoor que ele é disponível, ele pode fazer a locação, ele já faz o pagamento ali pela plataforma, ele já manda a arte ali mesmo, que vai ser plotada e tudo mais. E até uma questão, essa parte de impressão, vocês vão fazer também ou vocês vão trazer alguns parceiros para dentro da plataforma? Como que vai funcionar isso? É interessante você perguntar isso, que isso é a dúvida de muita gente. Tá, você vendeu o outdoor. Quem que cola? Quem que imprime esse material? A responsabilidade é de quem? Então, a Propatec só faz parceria com os fornecedores que retêm o controle total da locação. Então, locam o painel, imprimem e colam a arte. E aí a plataforma traz uma ferramenta dentro dela de check-in e check-out. Fala, ó, o cara colou o seu painel lá. Então, a partir de agora está valendo. Daqui a pouco, ó, seu painel acabou de sair, não está mais ativo a sua campanha. Então, essa parte, essa logística, ela é do fornecedor. E essa gestão é da plataforma. Então, você pode, como você disse aí, pesquisar. Já vai aparecer a disponibilidade do ponto, o valor daquele ponto para aquela data que você deseja, e aí você pode subir a arte, fazer a compra e ser feliz. E já deixar o negócio impulsionando aí o negócio de vocês, né? Rafa, cara, eu tô achando bem legal, assim, porque eu acho que como vocês estão construindo, assim, a solução da Propatec, como vocês estão colocando no mercado aí, quero parabenizar vocês mesmo, assim, durante essa caminhada, né? A gente sente uma pena de vocês não estarem aqui fisicamente, semanalmente aqui na Ciclabs, né? Mas a gente sabe que sempre que vocês estão aí em Cascavel, sempre dentro do possível, vocês estão conectados aqui com a gente, estão participando dos eventos, né? E aí fica o convite também para quando vocês estiverem aí tendo alguma mentoria coletiva, alguma coisa assim, para que vocês possam participar também, né? Além de mentorias online que a gente acaba disponibilizando para vocês, né? E até eu quero aproveitar aqui agora, Rafa, e puxar um tema um pouquinho aqui, falando sobre como que é esse processo de se tornar residente aqui na Ciclabs, né? Acho que conecta aqui com esse nosso bate-bola aqui, com essa nossa conversa, porque talvez vai surgir as dúvidas de quem nos acompanha aí fora de Cascavel e região, né? Se pode ser residente aqui da Ciclabs, né? Então a gente está fazendo um projeto piloto, né, com o Rafael da Propatec e com o Rodrigo, francês, que é da Inovland, né? São duas startups, né? Duas empresas inovadoras que nós estamos fazendo esse teste híbrido aqui para ver como que rola, né? E aí, claro, eles estão no piloto 1, né? Então vocês estão aqui recebendo assim algo bem rústico, né? Mas a gente está trabalhando aí numa coisa diferente aí para que a gente possa atender startups de fora do nosso ecossistema, né? Porque a gente recebe muito essa demanda, assim, de como que pode ser residente da Ciclabs mesmo estando em outra cidade, né? Então, a gente está fazendo alguns testes aqui com o Rafa, que aceitou esse desafio, juntamente também com o Rodrigo da Inovlands, né? Que acaba que vocês não estão aqui, né? De certa forma, é uma incubação online, né? Uma incubação aí híbrido, vamos dizer assim, né? Então, estamos aí fazendo, tem alguns desafios, né? Que a gente vai mapeando, estamos conseguindo identificar aí, mas vamos na sequência e pensar em coisas para trazer essa mudança aí, né, Rafa? Até depois, se você puder contar um pouquinho como está sendo a tua experiência aí também para o pessoal. É interessante também, deixa aí para ti o gancho aí. A incubação no Labs, ela é muito boa, tanto presencialmente. Presencialmente, ela acaba te impactando mais pela mudança de mindset que você tem. Então, você está ali no meio das coisas, vendo as coisas acontecerem. Então, eu coloquei
um propósito de pelo menos uma vez por mês eu estar uma semana em Cascavel para acompanhar algumas coisas. E a gente vê que isso evolui quando o pessoal está junto, né? Então, a equipe da Propatec, nós somos em 5 pessoas, e o pessoal está todo trabalhando online. É muito produtivo dentro do possível do online, porque às vezes você manda uma mensagem, a pessoa não está ali aquela hora, então ela vê daqui a pouco, aí ela já te responde, você já não tá ali dentro da parte do trabalho. Então nós tivemos assim que nos adaptar a isso, criar ferramentas para poder ter um desempenho melhor, sendo todo mundo mais distante, mas a partir do momento que a gente começou a andar, aí você já pega o jeito também e vai embora, né? Então, presencialmente, quem pode, é excelente o espaço. É um espaço bonito, é acolhedor. Então, só pelo ambiente você já se sente diferente. Parece que você pode, parece que você consegue mais ali, porque você vê os casos, você vê as cases, isso é interessante. Mas o online, ele também é muito bom porque tem os grupos, tem o pessoal que está sempre conversando alguma coisa, vai ter evento, galera, tem um evento assim, 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 manda lá, edital, vai ser assim. Então você consegue ter muita informação e sozinho você não ia ter. Você não tem como ter. E isso também é a malha de mentor. Então essa semana mesmo eu mandei pro Vinícius, é um cara bom de marketing aí para ajudar a gente a estruturar algumas coisas do nosso lançamento. Ele falou, tá aqui, esse é o cara. Então, às vezes, até eu chegar numa pessoa assim, quanto tempo, de quantas pessoas eu precisava falar, né? Então, além do espaço, além do ambiente, que o ambiente também é muito mais importante do que o espaço. O ambiente que se constrói, você tem muito network, você tem muito conhecimento. Então, quantas pessoas ali que estão há quanto tempo ali, veio de outras empresas, que você não tem nem como saber de onde o cara veio, a experiência que ele carrega, você está com um problema e você fala assim, cara, como é que eu faço isso? O outro vez que você fala assim. Aí você fala assim, como? Você teve essa ideia? Assim, não, cara, a experiência que o cara viveu. Está compartilhando. Então, isso é muito legal. Não, e isso que você traz é legal, assim, porque de fato a gente usa bastante aqui, principalmente as startups âncoras, startups mentoras nossas aí, que estão mais tempo com a gente, que é o caso, por exemplo, da Faturagem, da Edubot, da Bruna Saara, enfim, e tantas outras aí que ajudam dentro desse processo, né? E estão contribuindo aí com vocês que são startups aí que estão dando os primeiros passos aí, né? Porque nada melhor do que quem. Eu sempre gosto de trazer o exemplo do Marcelo, da Faturagem, que ele sempre fala, ó, cara. O sócio é o cara que tem que fazer as primeiras 100 vendas. Depois começa a passar o bastão para alguém, né? E de fato, porque nas primeiras 100 vendas você vai descobrir ali o que está dando de errado, o que está dando certo, e acho que esse é um pouco o que o ambiente proporciona, né? Mas aqui nós não estamos para falar da Cicleps, estamos para falar da Propatec aqui e do Rafa aqui, do Matias, para trazer um pouquinho mais. Rafa, então, para aqui já encaminhando o nosso podcast também, assim, um pouquinho mais, assim, para o final, né? Eu queria que você reforçasse aí qual que é a data, mais ou menos, de lançamento, o que está faltando ainda para fazer esse lançamento do negócio de vocês também, né? Deixar aqui registrado também, né? Porque, assim, aquela coisa, quando você joga uma data para as pessoas, você já cria um compromisso público e dali em diante as pessoas já vão ter que cobrar, né? E aí, quando que vai ser o lançamento da Propatec, né? Mas eu queria que você respondesse para nós aí, quando que é o lançamento da Propatec, né? E o que tá, assim, qual que é a etapa que vocês estão agora? Nós estamos acabando os testes com os fornecedores. Então, nós temos 2 fornecedores que tem estamos mais ou menos aí com 250 painéis em Cascavel e região. Então, estamos testando o filtro para ver se ele está funcionando certinho, como é que ele está entregando isso, experiência dentro do filtro. E agora nós entramos num ponto estratégico. Então, o que é esse ponto estratégico? Como nós vamos lançar, agora é primeira mão, quem está ouvindo agora vai saber da estratégia de lançamento da Propatec. Como vamos fazer isso? A Propatec vai ser o próprio case da Propatec. Então, nós vamos lançar a nossa campanha física. Então, nós estamos alinhando essas datas de acordo com a disponibilidade dos painéis que nós queremos usar. Então,
Vai ter mais surpresas aí, mas dentro disso é para ser ali final de setembro, começo de outubro, de acordo com a disponibilidade desses painéis e os eventos que nós vamos fazer. Então, vai ter parceria aí com o Sebrae, vai ter parceria com a FAG, a Ciclabs principalmente, e nós mesmos vamos mostrar, vamos dar a cara ali para falar se isso realmente funciona ou não, e mostrar esses dados de crescimento, de como isso impactou, e se faz sentido realmente, pessoal, voltar para a mídia física para ver se isso vai somar no negócio deles, né? A gente já sabe que isso soma, porque você vê as marcas mais antigas de Cascavel há quanto tempo investindo em mídia, então você vê escolas, você vê o imobiliário, principalmente. Então, vamos tirar a prova real disso e fazer o nosso lançamento. Perfeito, perfeito, perfeito. Então, veja só, né? Para quem aqui nos acompanhou até aqui, até esse momento do episódio, teve essa informação aqui fantástica que o Rafa trouxe para nós, né? E assim, quero agradecer imensamente, Rafa, por aceitar esse desafio aí de gravar o nosso podcast online, né? Eu sei que é sempre um pouquinho mais desafiador online, eu prefiro mais aqui o físico, né? Mas como as agendas não iam bater aqui nas próximas semanas, a gente decidiu já fazer isso daí, até para começar já trazer um pouquinho o nome para o pessoal da Propatec aí, para o pessoal ir conhecendo um pouquinho mais, né? E eu quero agradecer imensamente a tua participação aí, Rafa. E assim, né? Quero deixar esse minuto aí de mensagem final para você aí, para a gente poder, para que eu possa fazer aqui o fechamento também do nosso podcast aqui. Eu que agradeço, principalmente o espaço, o companheirismo desde sempre, a ajuda que a Ciclabs disponibiliza para a gente, esse palco que vocês construíram a tantas mãos, o que é tão importante para a gente que está começando. E falando para o pessoal para não desistir, manter o foco, tem uma ideia, tenta tirar essa ideia do papel. A Ciclabs tem ferramentas incríveis, parcerias incríveis. Então, se você tem uma ideia, se você tem um projeto, se você quer construir algo, tem que arregaçar as mangas e ir, né? Então, isso é a mensagem final, não desista, persista e você vai colher frutos no caminho, né? Antes mesmo de você ter sucesso naquilo que você está fazendo, você já vai ter seu crescimento pessoal, seu network vai crescer, você vai conhecer pessoas incríveis e a jornada vale tanto quanto o destino, né? Então é isso aí, muito obrigado mais uma vez. Perfeito, perfeito. Agradeço imensamente aí, Rafa, mais uma vez aqui a tua contribuição. E para que vocês que ficaram aqui até o final desse nosso episódio aqui, conheceram um pouquinho mais a Propatec, vou pedir para vocês deixarem o like aí, deixarem aí as 5 estrelinhas dentro do nosso podcast, que ajuda bastante. E se você já ouviu esse podcast aqui, lembra de alguém que tem mídia física ou está querendo implementar mídia física aí, principalmente outdoor aí, já envia esse podcast aí, que daqui a pouco a pessoa já vai poder estar se conectando com a Propatec aí, com o Rafael Matias também aí. E lembre de seguir nós ali nas nossas redes sociais, no nosso Instagram. Pessoal, muito obrigado, tenha uma boa semana e eu quero fazer um agradecimento especial aqui ao nosso grande mantenedor, que é o Cicobi Crédito Capital, que é quem acredita e impulsiona cada dia mais aqui esse nosso negócio. Bora! Esse podcast foi apresentado por a Ciclabs, a aceleradora e hub de inovação. Assine gratuitamente.